Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Eu quero dar continuidade, falando, da palavra de Deus, que chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. Como tema hoje, os ensinamentos importantes, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, na sua família, pelo nome poderoso e maravilhoso de Cristo Jesus. E aqui, gente, nesses ensinamentos, como a gente vimos nos vídeos anteriores, a cura de um aleijado, uma pessoa que nasceu de nascência, nasceu com essa atrofia do membro inferior, ele impossibilitava de ele andar, começar a engatinhar, começar a fazer os seus afazeres, desde quando criança, bebê, até chegar à sua fase adulta. E com isso, com a cura deste homem, ali no portão formoso, ali no templo de Jerusalém, ali no segundo templo, as pessoas viram, ficaram admiradas, ficaram assim, abismadas com Pedro e João. E ali com Pedro e João, e Pedro, aproveitando isso, falou de Jesus, falou o que ocorreu com Cristo, e falando, relatando o que aconteceu com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E no final, gente, do capítulo 3, diz assim no versículo 26: sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, aqui é servo é Jesus, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. E aqui, gente, Pedro entendeu com a vinda do Espírito Santo. E nesse requisito, desses dois tópicos, eu quero falar 4 deles, do ensinamento aqui do capítulo 3. O primeiro é o poder do amor de Jesus. O segundo, a importância da fé. O terceiro, a oportunidade de arrependimento. E o quarto, a centralidade de Jesus na pregação de Pedro. E iniciando o primeiro tópico, o poder no nome de Jesus. A cura do coxo demonstra o poder que há no nome de Jesus para realizar milagres e transformar vidas. Esse nome sim tem poder. Esse nome, como diz no livro de Apocalipse, é um nome acima de todo nome. Esse nome chama Yeshua HaMashiach, no grego, no português, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nos Estados Unidos, em inglês, na Inglaterra, Jesus, É esse poder esse poder que em nome de Jesus, que é Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, que até mesmo o inimigo das nossas almas, ou seja, os anjos caídos, crê e treme nesse nome. E esse nome sim tem poder. E com isso, com esse exemplo, Pedro fala assim: eu não tenho nem ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, no nome poderoso de Jesus o Nazareno. E esse homem, Pedro, pega pela mão desse homem, e esse homem levanta. E esse homem levantando, ele pula, salta, louva de alegria. E é esse poder que muda, é esse poder que restaura, e é esse poder desse nome que faz milagres. Milagres e maravilhas e prodígios nesse nome poderoso que é Jesus Cristo. O segundo, gente, tópico é a importância da fé, que a fé em Jesus é essencial para nós cristãos, para recebermos os seus benefícios e experimentamos o seu poder em nossas vidas. Porque, gente, a importância da fé, a fé que transforma as nossas vidas, transforma o nosso ser, transforma o nosso psique.
no nosso íntimo do nosso pensamento, né? Porque Jesus, sim, e mediante a fé, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, gente, as pessoas que tinham fé, crer que Jesus, sim, é o Yeshua, é o Messias, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mediante a fé as pessoas eram curados de doenças como a hanseníase, eram curados dos aleijados, como a pessoa que era aleijada passa a andar, a pessoa que anda na bebedice, né? E quando conhece Jesus mediante a fé, ele passa sim a não beber mais. É esse poder de Jesus, a importância da fé, que é a fé em crer nele, pode sim mover montanhas. Essa mediante a fé. O terceiro, gente, é a oportunidade de um arrependimento. Porque Pedro, quando ele oferece ao povo que viu ali aquele milagre, a oportunidade de se arrepender e crer em Jesus, recebendo perdão e vida eterna. Pedro ali, quando ele falou ali sobre tudo que ocorreu com Cristo, ainda ele fala no versículo 26, arrependei-vos dos nossos atos pecaminosos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age hoje, como agiu ali, com o poder do Espírito Santo, que aquele aleijado, ele passou a andar, e mediante a fé em Cristo Jesus, isso acontece hoje também, gente. Fale com ele, fale com Cristo, porque ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir o seu clamor, ele quer ouvir a sua palavra. A palavra e falar sobre os nossos delitos. Ele quer escutar os nossos delitos, as nossas falhas, as nossas transgressões. E ele sim, ele é fiel e justo para perdoar pecados e levar a vida eterna. É isso que é o poder do arrependimento através do Espírito Santo, crendo que Jesus Cristo sim é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o quarto e o último tópico, né, é a centralidade de Jesus na pregação. Porque, gente, nas pregações tem que ter sim o cristocentrismo. Tem que falar de Cristo, exaltar Cristo, louvar Cristo, desde o começo do culto até o fim do culto. Eu vou até um pouco mais além, saindo das nossas casas e indo para a igreja e voltar para a igreja, adorando, exaltando e bendizendo o nome esse nome poderoso, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, gente, lá naquela pregação, Pedro coloca Jesus no centro da sua mensagem, mostrando que ele é o Yeshua HaMashiach, ou seja, gente, ele sim é o Messias. O Messias que desde o Antigo Testamento, chamado de Taná, né, fala dele, que ele iria vir, e ele veio há 2025 anos atrás. E com esse nome, que ele é o Salvador e é a fonte de toda a bênção. Porque ele sim, ele é a fonte de toda a bênção, sim. Ele é o Messias, sim. Ele é o Salvador, sim. Porque a centralidade, gente, o nosso psique, o nosso pensamento, nossa maneira de agir é um exemplar que passou aqui neste mundo, né? Chama Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Nazareno, ele sim é o Messias. Então, gente, coloque Jesus no centro, coloque Jesus na centralidade na sua vida, a centralidade nas suas pregações, a sua centralidade no louvor. Que sim, que Jesus Cristo vai fazer sim com você uma chuva de bênçãos na sua casa, a chuva de bênçãos no seu lar, a chuva de bênçãos no seu trabalho, na sua família. E crê que Jesus Cristo sim, ele é o Senhor e Salvador. Crê nisso no nome de Jesus.